Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Nós estamos na 6ª temporada e hoje nós temos um convidado especial que é o arquiteto Zanettini. Perfeito. Seja bem-vindo, obrigado pela honra. Sim. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Pela aceite do convite. Vamos lá. Zanettini, eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória, né? É longa. Eu fiz agora 90 anos, né? E nunca parei de trabalhar, quer dizer, foi uma coisa contínua até hoje. Espero que seja mais algum tempo ainda. Mas basicamente eu começo a trabalhar em 48. 48 não é o trabalho, mas é o começo de uma carreira. Meu pai, preocupado com a má formação que eu tinha numa escola do Brás, ele fala, não, você precisa ir para uma escola mais densa, e me inscreveu no Dante Alighieri. Eu entrei no Dante Alighieri no terceiro ano colegial. Naquela época era o colegial. E uma das aulas, nas iniciais do Dante, eu estava na aula de desenho, eu estava desenhando, o pessoal desenhando carrocinha, gasoto, bichinho e tal, e eu desenhando um prédio, um edifício meio novo assim, meio diferente, né? Um piloti, que era da época dos pilotis, e esse piloti dentro de uma piscina com a memória assim toda. E foi muito interessante porque o professor Vicente Mecosi, que foi um dos grandes incentivadores da minha vida, ele viu aquilo e falou, você vai ser arquiteto. Meu pai, como eu, pensava que ele seria engenharia. Na época não se falava em arquitetura. Não se falava. Era engenharia, mas você não vai ser engenheiro, você vai ser arquiteto. Ele vaticinou essa decisão. Eu fiquei assim, tudo bem. E esse professor, o Mecosi, que era um artista, inclusive, um excelente artista, me pegou no meu pé durante 5 anos. Os 2 do colegial e mais 3, 2 do secundário e 3 do colegial. E eu desenhando tudo. E fez uma Bienal na Dante, no primeiro colegial. E eu ganhei o primeiro prêmio, um desenho a lápis enorme, assim, um cavalo correndo, um cavaleiro. Eu desenhava já, começando a desenhar com 2 anos com ele. Mas ele ficou no meu pé, assim, e foi muito importante, porque ele exigia muito de mim. Ele esquecia um pouco os outros alunos, falando, você vai ter que fazer isso agora, faz épora, faz isso o tempo inteiro. E esse incentivo dele, que não só quase que me direcionou, e foi muito, muito importante, porque teve a Bienal e eu ganhei o primeiro prêmio da Bienal do Dante. Ele falou, você vai longe, você vai mesmo onde que precisa ir. E fiz o terceiro colegial, prestei no Dante. Um outro professor também do Dante, foi muito gozado, um professor de Química até. Eu era muito bom aluno de Química, nunca mais usei Química, mas de qualquer maneira. Era um professor de Química, falou, olha, eu estou fazendo o cursinho Angulatino, eles estavam criando o cursinho Angulatino, que era o melhor cursinho para engenharia que tinha naquela época. E eles estavam iniciando a ala de arquitetura. Falou, se você entrar entre os 4 alunos na FAO, você tem um cursinho de graça. E eu entrei em 4º lugar. Puxa vida, e não paguei o cursinho, porque paralelamente ao Dante eu fiz o cursinho. E entrei na FAO e aí comecei a carreira realmente como... E foi muito importante, porque eu vinha da Zona Leste. Como diziam os colegas, você atravessou a porteira do Brás, né? Antigamente tinha a porteira do Brás. Você vai atravessar a porteira do Brás. É o primeiro arquiteto que atravessa a porteira do Brás, que vem da Zona Leste, né? Falei, realmente... E eu me senti muito estranho, porque a universidade foi, e será, e já está sendo, meio selecionadora, né? Então, realmente, das zonas mais operárias, que era a zona que eu vivia,
Brás e Belém, não tinha ninguém. Era o primeiro jeito que vinha de lá, daquela zona de São Paulo. E foi muito importante, porque primeiro que eu sofri muito dentro dos primeiros anos, porque era um ambiente que eu não estava acostumado. Estava mais acostumado com a zona leste de São Paulo. E eu me senti assim meio deslocado. Nos 2 primeiros anos, tranquilamente. Aí no terceiro ano, com o professor Maître Jean, que era um professor que foi muito importante também na minha vida. Estou citando os nomes porque eles foram extremamente importantes, na minha carreira. Ele tinha feito um desenho, falou, agora vocês vão fazer, quase no fim do curso do terceiro ano, ele falou, olha, vocês vão fazer agora um desenho livre, que vocês acharem. Tem que ser uma casa, desenho completo de uma casa, com a perspectiva toda, e vocês escolhem o lugar, tudo isso. E eu, na época, gostava muito das obras do Neutra, né? O Neutra tinha as obras de colocação da paisagem muito boas. E eu fiz uma casa no alto de um morro, com uns balanços e tal. E todos entregaram os desenhos, toda a classe entregou o desenho, e ele comentou, olha, o resultado dessa experiência de fim de terceiro ano foi muito bom, mas tem um destaque. A casa que o Zanettini fez está maravilhosa. Foi a primeira vez que eu me acendi dentro do grupo, porque estava fora do grupo, né? E o Maître Jean, ele não era brasileiro, ele era, acho que, colombiano, alguma coisa assim, ou uruguaio. Eu não me lembro o que ele era, mas era um excelente professor. Os professores da FAO eram muito bons, todos eles. E aquilo me deu um impulso muito grande, porque foi um elogio público do trabalho e tal. Num lugar que eu estava meio deslocado, com receio de ofender alguém. De pisar, né? E daí para frente a gente deslanchou, realmente foi muito bom. E eu comecei, foi muito importante, eu fiz o curso, terminei o curso no fim da década de 50, 59. E na virada do ano, de 60, eu comecei já a trabalhar. Aliás, eu trabalhava já como estudante também. Né? Uhum. Mas eu comecei a trabalhar normalmente. Fiz o primeiro hospital, junto com o Mange, que era um outro professor, Ernesto Mange. Engenheiro e arquiteto. Né? Ele estava fazendo a usina de Urububugá, toda a implantação da usina. Ele falou, eu tenho um hospital para fazer, um hospital pequeno, um hospital grande, mas eu não tenho tempo. Ele disse, você não quer fazer? Eu falei, mas eu vou fazer hospital? De cara, assim, não é possível. Não, você faz. E meu sócio era o Cândido Malta Campos. Candinho, né? O Cândido. E aí fizemos um projeto e o hospital acabou sendo feito e funcionando para a unidade. E foi muito importante aquilo, quer dizer, foi um impulso muito forte. E aí formamos um escritório, o Cândido e o Manuel, que depois veio a falecer um pouco depois, mas os três formamos e fizemos bastante projetos juntos. E num concurso foi de 64, foi 64, teve um Clube Sírio-Libanês de Santos, fez um concurso aberto. E eu apresentei o projeto. Juntos nós apresentamos um projeto e o júri era o Paulo Mendes da Rocha, pessoal da pesada, né? E nós ganhamos o primeiro prêmio. E aí foi um impulso muito grande, porque era um reconhecimento já na classe, né? Já não era mais na escola, mas já era na classe. Na prática, né? Sim. E de 64 até 72, eu ganhei todos os prêmios da arquitetura. Todos. Todos os prêmios que o IAB fazia, eu ganhava. Uma obra nova, com um desenho novo, com um projeto novo. Não só residencial. Mas era de residências, porque era a escala que eu trabalhava, né? Escala de jovem ainda, trabalhando numa escala sempre da casa e tal. Mas em 68, a prefeitura fez um concurso público para um hospital de Vila Nova Cachoeirinha, maternidade de Vila Nova Cachoeirinha.
E eu tinha lido uma tese americana que colocava a organização hospitalar de uma forma diferente, não mais como arquitetura, mas como uma integração geral de atividades, principalmente atividade médica. Aquilo me impressionou e eu fiz o projeto de Vila Nova Cachoeirinha com essa conotação. Eu ganhei o concurso, ganhei o concurso público. E aí a prefeitura me contratou, eu fiz o projeto e acompanhei toda a obra. Porque naquela época era uma parte, era a prefeitura, o grupo da prefeitura, falou, melhor que você fez um projeto muito diferente, né, já naquela época, eu acho que era bom você acompanhar o projeto. E eu fiquei uma espécie de fiscal da obra, fiscal oficial da obra pela prefeitura. Isso foi muito significativo, porque a gente fez o projeto e o projeto tinha uma série de novidades. Até então, o hospital era um lugar escuro, de frade e freira, né? Lugar sem frio, né? Frio, sem nenhum calor, né? E eu fiz o hospital completamente aberto. Primeiro que eu joguei cor para todo quanto era lado, não tinha cor, porque antigamente os hospitais eram beges ou cinzas, né? Ou pretos. E eu pus vermelho, amarelo, azul, fiz uns brises também, que não existia brise nessa época. Usei o vidro, comecei a usar o vidro temperado, foi a primeira obra no Brasil feita com vidro temperado. As portas todas eram de vidro. Foi um negócio, um piso, lancei o piso em manta. Então fiz uma série de coisas que eu via já acontecendo e que eu queria criar e que acabaram sendo instituição, né? Começou a criar um caminho do hospital. E eu ganhei, inclusive, um prêmio do IAB também com esse projeto. E foi muito marcante esse conjunto de questões que numa década tinham sido colocadas, na qual eu convivia. E em 64, o professor, eu lembro bem dos nomes porque foi uma convivência muito rica para mim, né? O pessoal que convivia com a gente naquela época. O professor titular do primeiro ano do Departamento de Projeto da FAO resolveu dar o curso, como eu sempre dava, um curso de projeto, ele cuidava da parte de projeto. E depois no início de 64, ele me chama e fala, você não quer ser meu assistente? 4 anos de formado, meu assistente da FAO. Eu falei, não sei, eu fiquei meio com medo, né? Porque era uma coisa que era um alcance para mim muito acima daquilo que eu vinha você esperava, né? E eu culturalmente, ainda trazia muito da Zona Leste, né? Eu falei, eu vou enfrentar aí um público que foi meu colega agora, eu vou ser professor, vou ser auxiliar de ensino. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? E foi muito importante. E esse professor que me convidou, ele me deu uma ajuda muito grande, assim, porque ele falou, agora você vai enfrentar a mocidade da tua mesma área, com a mesma idade, você tem capacidade para entrosar com eles. E foi um entrosamento muito rico, porque eu era meio aluno ainda, né? Professores e alunos. Então, eu fazia junto com eles as coisas, estudávamos juntos, né? E com muita liberdade. E isso foi um sucesso, basicamente, porque não havia aquela distância entre o professor universitário e o aluno. Não, era eu, mais ou menos, juntamente com eles, a gente, não está bom isso, muda aquilo, acerta aquilo. Eu sentava com eles na prancheta e ficava resolvendo juntos. E o pessoal gostava muito, porque o diálogo era muito fácil. Tinha alguém da Zona Leste lá ou não? Hein? Não, eu fui o primeiro e único, né? Então, até isso, era um contexto econômico e cultural diferente, da zona da universidade, do pessoal da universidade que ainda era bem elitista, né? Até então. E aí foi muito forte, porque essa experiência, dando junto com o ensino, eu estou dando ensino, mas eu começava a falar, mas está faltando coisas para mim continuar sendo professor. Aí eu entrei em 4 cursos de pós-graduação seguidos, assim. Cursos excelentes, que vinham, inclusive professores de fora do país,
E eu fiz os 4 cursos e entreguei as teses todas dos 4 Na cursos. USP? Na USP. Fiz em 65, 66, 67, 68. 4 cursos seguidos, assim. Aquilo me deu uma bagagem cultural Claro. que me obrigou a estudar muito, né? Porque eu tinha que atender às solicitações de cada curso, cada ano, e eu comecei a estudar muito. E, ao lado disso, eu produzia já muitas obras. Normalmente obras de casa. Fiz muita casa que era muito conhecida em São Paulo, né? E jovem ainda. E eles falaram, bom, você está com isso tudo, como é que você vai enfrentar essa produção toda que é séria, né? Do que o país precisa. Tal. Bom, dentro das minhas perspectivas, eu vou tentar construir o mais possível esse mundo que me volta, né? E eu comecei, de uma certa maneira, a me preparar para ser um professor doutor. Então, em 72, eu me entrei, fui o primeiro professor doutor na área de arquitetura. Eu fiz o doutoramento. 72. E esse doutoramento foi muito importante, porque eu contatei. Uma das coisas que eu sentia falta na FAU, naquela época, como professor, é que ela era muito isolada. Isolada da universidade e isolada nos seus departamentos. Eu estava no departamento de projeto, existia o departamento de história, o departamento de tecnologia, e a gente não se conversava. E aquilo me incomodava muito, porque eu começava a ver, nas obras que eu fazia, que a questão da tecnologia era fundamental para o meu trabalho. Não era uma coisa que era de engenheiro, não, era uma coisa que para o arquiteto era bastante importante. Naquela época já Já enxergava naquela isso. época. Naquela época, isso não era comum. Mas ninguém fazia isso. Foi uma coisa muito particular, muito própria minha. E eu comecei a ver que fazer arquitetura sem engenharia não dá pé, não dá pé. Para mim é muito importante a engenharia. E os cursos me levaram a estudar muito engenharia. E uma engenharia que me instigava era a engenharia que tratava do aço como estrutura. Tá. E aí foi, então, a grande virada minha. Porque quando eu comecei a fazer aço, foram as primeiras obras, ainda exercitando, eu fiz um posto de gasolina aqui, que já foi um sucesso, tal, um posto de gasolina aqui na 9 de julho. E aí um conjunto de amigos falou, eu vou precisar fazer uma indústria em Guarulhos, uma indústria grande, uma indústria de 17.500 metros. Nossa. Eu nunca tinha feito uma obra desse porte. E eu precisava pensar, e eu preciso mudar rapidamente. Eles estavam na área vizinha ao Belenzinho, que era, e eu era da região. Mas, você não quer dar uma estudada nessa obra? Eu falei, bom, posso estudar, não tem problema. E fiz. Eu falei, acho que vou fazer o seguinte, eu vou experimentar fazer essa obra em aço. Não se falava em aço nessa época. Era pré-moldado direto, né? Não, a aço era construção industrializada. Bom, e fizemos essa obra em 45 dias, montamos a indústria. Coisa que levava 3 anos, normalmente, 2 a 3 anos. E eu fiz a obra em 45 dias. Montamos ela inteirinha. Estrutura, fechamento, tudo isso. E aí eu vi que o que era a industrialização da construção. O que faltava nessa arquitetura, que era uma arquitetura basicamente moderna, basicamente importada do exterior, concreto aparente, tudo, coisas que eu tinha feito bastante, várias casas assim, mas que me incomodava. Será que o Brasil não tem a sua própria arquitetura? Né? Será que eu vou ter que ficar sempre importando as ideias? Será que a gente não pode... Eu era bastante questionador nessa época. E aí, coincidentemente, em 72, nessa época que eu estava fazendo doutoramento, eu fui convidado para fazer um projeto de um clube, Atibaia Clube de Montanha, que era uma região montanhosa, na região, perto da região de Atibaia ali, vizinha a Atibaia, na ponta de Atibaia. Uma região montanhosa. E falava, você quer fazer o projeto do clube? Eu falei, não posso fazer. Aí fiz o projeto de implantação do clube, que era um projeto grande.
E onde tinha um filete de rio, eu falei, vai, se eu fizer esse filete de rio e eu fizer uma barragem, não tem um lago aqui? É onde é o lago ali em É o Atibaia. maior lago que Eu tem na conheço região. lá, eu tive E casa eu fiz a ali do lado, barragem tá? e lá a gente fez os escoamentos de água para lavar, então foi um sucesso a coisa. Em torno do lago eu fiz o planejamento todo da área. Então eu fiquei conhecendo muito a região, uma região que ainda, para chegar nela, precisaria um esforço muito grande, porque não tinha caminho, né? O caminho a gente fazia com unibog, com trator, e ia com o trator até lá em cima, para construir o clube, né? E conhecendo a região, eu fiquei encantado com a região, uma região de altiplano e tal, gostosa. E aí um dos diretores, o Bobadilha, que era da Casa de Lúcis Bobadilha, né? Ele era um dos diretores desse clube, ele falou, você não gostaria... Eles me deram de honorário um pedaço, um lote. Um lote bonito de esquina. Falei, eu tenho meu primo que está querendo ficar com o seu lote, você não quer vender o lote? Eu falei, fazer o quê com o lote, vender o lote? Não vou. Não, você não quer trocar por uma outra área? Eu falei, não sei. Porque tem um clube aqui perto, tem uma área aqui perto, que não é um clube, uma área aqui perto. Essa área você não quer fazer com que essa área a gente possa fazer um negócio? Eu falei, vamos lá ver. Quando eu cheguei na área, naquela época aquela região era produtora de carvão. Então eles cortaram todas as árvores na base e com essa madeira eles queimavam em coisas e faziam carvão para ferrovia, para tudo. Era a região produtora de carvão. Então não existia mata, existia um monte de árvores cortadas. Terra e árvore. Eu falei, mas você está me dando o quê? Um pedaço de terra? Não é minha área. Eu falei, não, mas você não acha bom você trocar o seu lote por 5 alqueires? Eu falei, pô, mas cala que... Acabei entrando nessa. E fiquei com esse sítio. Aí falei, bom, eu preciso dar um trato nesse sítio, porque também vim para cá, a gente já vinha, meu pai tinha sítio antigamente, eu convivia muito em sítios, né? Era um sítio na represa aqui de Guarapiranga. Falei, bom, vamos ficar. Aí falei, vamos fazer a casa aí. E a casa que eu fiz lá foi uma transformação muito grande na minha cabeça. Porque eu fiz uma casa que eu falei, eu tenho que fazer uma casa que ela, junto com a paisagem, vai se construir. E nós construímos a paisagem de Atibaia. Isso foi muito importante. Você cresceu lá, né? Eu tive casa ali do lado da represa. Né? Todas as árvores cortadas, elas vão ser cortadas, daqui 30, 40 anos, elas são de árvores. Sim. Hoje é a principal área de vegetação do país. Uma zona maravilhosa. E o meu sítio ali no meio. E a minha casa, eu fiz usando não madeira, fiz ela com madeira, mas com madeira composta. Madeira composta era uma coisa que meu pai tinha desenvolvido, que era a fabricação da madeira. Tá. Era pegar a madeira de resto, colar em tiras e transformar em fazer vigas. E eu fiz uma bateria de casas com essa madeira colada. Olha só. Colada de pinho. Pinho de resto, sim. Sim. Fazia vigas de metro e meio. Essa viga da minha casa tinha 15 metros. Nossa. 15 metros de comprimento. Lindas vigas, né? E você recompunha a madeira de resto, né? Pegou, começa a ter um negócio bacana aqui nisso, né? E mais importante que isso, que essa convivência com a recuperação junto da paisagem, eu fui vendo a importância da paisagem na arquitetura. É aí que foi, acho, talvez, o grande salto meu em relação à época. Eu começava a esquecer a arquitetura concretada, assim, né? Arquitetura dura, pensada. Eu começava a ver, bom, tem uma arquitetura no Brasil que tem que responder a essas condições. Desse clima excelente, desse solo excelente, dessa mata, que hoje é uma mata maravilhosa. Paisagem. Dessa paisagem, e essa arquitetura tem que ser desse contexto. E essa casa é um símbolo hoje, a casa mais sustentável do país, né? Ela criou, inclusive, aquele termo que eu fui colocar na época, que era ecoeficiência. Tá. Na década de 70. Começo da década de 70. Eu coloquei o conceito de ecoeficiência. Eu falei, mas o que é isso? É uma coisa que vocês não estão entendendo, mas é a relação da produção do homem junto com a natureza.
não separando as duas coisas. E a arquitetura, então, é o encontro feliz da arte com a técnica, né? É o encontro feliz do meio ambiente com a natureza. E esse tudo é o conjunto da arquitetura que eu penso. E eu comecei a desenvolver essa arquitetura. E nessa arquitetura, ela tem uma obrigação de renovar e repensar a arquitetura como ela é. E aí comecei a trabalhar com aço. Fiz obras excelentes em aço, né? Uma série de obras hoje muito conhecidas. Escolas Pan-Americanas de Arte, por exemplo. Eu estudei lá. Agora já demoliram, Já virou demoliram, prédio, virou mas prédio. Mais uma daquelas loucuras desse país. alguém, Pois é. Bom, isso aí foi um negócio que está dando um bode ainda, vai dar um bode ainda muito grande. Porque era uma obra tombada, né? Um projeto icônico, né? Vamos dizer assim. O Icônico. pessoal ia Onde que- visitar. Eu estudava ainda, fazia colegial, tudo, e depois, quando eu terminei, eu fui fazer um curso de desenho lá. Era o sonho, né? Era um sonho, era um sonho da arte, era um centro de arte no, em Pleno São Paulo. Jardins, né? E perdurou por na muitos Groenlândia. Na Groenlândia. Groenlândia, com a Brigadeiro. Esquina da Groenlândia com a Brigadeiro. Então. E eu fiz aquela casa que foi realmente um sonho criador, né? Foi um negócio muito importante porque quando o proprietário me pediu para fazer o projeto, o proprietário não, o filho do proprietário, que estudava na Mackenzie, e eu dava muita aula no Mackenzie também. Dava aula na FAO e no Mackenzie nessa época. Ele falou, você não quer fazer o projeto? Porque meu pai já pediu para vários arquitetos fazer o projeto lá da escola e os caras não estão entendendo nada. E ele não aceitou nenhuma das propostas. Ele quer uma escola de arte. Aí eu falei, posso fazer, não tem problema nenhum. Posso tentar, né? Não sei se vou resolver. E aí ele falou, bom, você pensa. Eu falei, não, tá bom. Eu vi mais ou menos o programa, como que era, o terreno. Mandei levantar as árvores todas aqui, naquela época, 156 árvores no terreno. 156 árvores no terreno. Eu levantei todas, mapeei todos os vazios e falei, eu vou fazer uma estrutura que entra nessas árvores todas aí, né? Mas sem derrubar nenhuma. E isso que eu fiz, tanto na plano como no espaço. Então, você passava no meio das árvores, assim, né? E foi muito gozado, porque a construção... Ele falou, mas nós vamos ter que mudar, porque para fazer a escola, nós temos que tirar a casa, as duas casas que tem aqui, temos que mudar para poder fazer a escola. Eu falei, não, vamos fazer em aço, que vocês não precisam mudar. E eu fiz a estrutura em cima das casas. Das casas. Então, construí a estrutura toda no espaço e o pessoal andava na estrutura. E a molecada se divertia, porque para desenhar, para fazer tudo, você estava com a escultura na outra escala para todos os alunos. Isso foi muito rico. E aí eu vi. Mas o mais importante foi quando o Henrique pediu para o filho, né? Fala para ele fazer, então, um projeto e eu me apresentei. Eu, em vez de apresentar desenho, falei, não é muito de desenho, falei, vamos fazer uma maquete. Fizemos uma maquete em escala. Direitinho como é que era, com as árvores no meio e tal. E apresentamos. Quando eu levei lá para o pai, ele puseram uma mesa com a maquete e coberta toda, e levamos para apresentar para o pai, né, que era o dono da escola. E quando ele abriu aqui, ele começou a chorar. Alguém me entendeu, né? Porque ele era um artista também muito bom. Falei, agora me entendeu, e agora está entendendo. E mais, foi muito bacana, porque o desenvolvimento do projeto, a execução do projeto, não impediu que a escola funcionasse embaixo. Então, conviveu e mostrou que se podia fazer construção junto com a vida, né? Não precisava destruir tudo para fazer a construção. E foi muito rico isso. Foi um projeto meu muito bom. Que ano foi isso, Zanettini? Lembra? 70... Se não me engano, é 70... 8. Não, 74, 75. Ah, é? Ou 78, é um pouquinho mais tarde. Um pouco Por mais aí, tarde. porque eu fiz Pan-Americana perto de 80. Eu acho que você já fez na Casa Nova. Nova.
Então foi 78. Por aí, As Foi datas por aí. de tanto projeto, eu me Porque, confundo. Foi icônico, né? Na época, foi tudo. Foi e continua sendo. E quando foi essa loucura de fazer mais um desses monstros que estão fazendo, que é justamente o que aconteceu lá, fizeram 2 predinhos vagabundos, bom, É residencial ali, né? ele destruiu tudo, né? Acabou com tudo. Eu achei E aquilo... não teve a compostura de pegar e falar, eu avisei, você poderia pegar a estrutura, a gente vai montar num outro lugar, que a cultura foi montada e depois ia desmontar. Não, ele pôs as bolas de aço lá, arrebentou tudo. Uma coisa assim, devastadora. Não, seria até mais coerente construir em cima e permanecer toda a área, que aquilo valorizaria. Não, devia ter construído lá, não devia ter feito É. aquilo. Foi uma coisa já que o pai tinha morrido e o filho não soube segurar isso, né? Foi oferecido para ele que era um ponto novo nos jardins, né? A esquina dos jardins. Valorizado. para Valorizado, residência. ofereceram uma nota brava para ele e ele não segurou. O pai não faria isso nunca, mas Jamais, o filho né? acabou fazendo. E antes eu tinha feito para eles uma outra escola, que é na Angélica, que também é um outro projeto meu, para eles mesmo, a segunda escola pan-americana. Essa ficou. E essa nós estamos tentando tombar, porque senão ela vai para o chão Vai também. também pro chão. Que é um negócio assim, a devoração, o devoramento que existe em relação O mercado imobiliário. O mercado imobiliário é insuportável, voraz, é voraz. E foi muito rico. Agora, essas experiências todas em aço, assim, que eram de vanguarda, eu fiz, de uma certa maneira, um grande impulso da indústria do aço no Brasil, sem dúvida nenhuma. Foi o principal fomentador de usar Do mais aço. não só para obras menores, mas Sim. para projetos industriais, projetos... E acabei fazendo até vários hospitais em aço. Algumas montagens até bem complexas de hospital. Hoje eu trabalho muito com hospital, uma coisa que me sobrou muito, porque é uma área que ninguém quer competir, é uma área difícil para competir. Então, essa é uma área que me sobra muito. Então, eu estou feito muito. Fiz um hospital agora em Salvador, que é o maior hospital de Salvador, o Mater Dei. Mater Dei. Fizemos lá em montagem de 18 meses. Uma montagem, né? Sem perturbar vizinho, Estrutura de aço tudo de aço. e Aliás, cobertura. não é só ele, todos os hospitais do Mater Dei são meus de aço, todos eles. E cobertura, Tudo de Tudo aço. de aço. Tudo de aço. Não tinha aço e montagem de painéis, tudo é montagem. A obra não existe obra. Aliás, as minhas obras são todas assim, né? Quase uma sucessão de montagem. Que é uma evolução tecnológica muito grande para um país que vivia fazendo obra com mão de obra escrava, né? Sim. Dessa maneira mais rampeira de fazer obra, que é... Mas acho que São Paulo cresceu, né, com essa mão de obra escrava, né, na década de 60. Não, fomos 70. outro dia fazer, no fim deste ano passado, fui fazer um almoço da cantina do Totó, que faz uma comida muito boa, napolitana, né? E em frente do Totó tem uma obrinha de concreto. Nós não conseguimos conversar durante 1 hora. 3 caminhões girando concreto na rua, jogando concreto na rua, aquela sujeira, né? Eu falei, é isso aí, a construção civil. Você tem uma obra, tem um restaurante aqui que não pode funcionar porque em frente tem gente fazendo coisa na rua. Aliás, o que fizeram também na minha rua foi um desastre, né? Chilon. Um desastre. Porque era uma rua gostosíssima, puseram esse monstro do lado, todo feito na calçada. Essa sujeira toda na calçada acabou com a rua, né? Acabou com a rua e agora acabou com a ambiência, acabou com tudo, né? Que era uma rua tão bonita, né? Tão tranquila, né? Agora está um prédio e o resto, né? E é sempre assim, é o seu prédio e o resto. Isso foi uma coisa que, no fim, me colocou numa posição muito antagônica à produção comum, né? E foi tão antagônica que, num certo momento, foi em 93, já em 93, o então prefeito, o digníssimo prefeito Maluf, resolveu continuar, não é continuar a Faria Lima, era destruir o meu bairro, que era o bairro que eu convivia, que era Vila Olímpia, destruir boa parte de Pinheiros, boa parte de Itaim. Como foi?
Eu, durante 4 anos, segurei a Faria Lima. Não deixei ela fazer. Porque era uma briga. Eu fui eleito como o representante das populações em 73. Eu era o chefe da Vila Olímpia Viva, que chamava. Era um movimento de todas as regiões, são 11 mil moradores. E a gente segurou a Faria Lima 4 anos. O Cândido Candinho não foi secretário da Habitação nessa época? Ou foi antes? Não, foi Não? antes. Foi antes, né? Nessa época era um malofão, com todas as loucuras dele, né? E toda... Quem cuidava do projeto era o... Como chamava ele? Guedes. Ah, o Joaquim Guedes. Joaquim Guedes. Não é Joaquim Guedes, é o outro. Agora eu não estou lembrado. Mas era um arquiteto que atuava nessa área de condomínios, né? De prédios e condomínios. Então ele era mais um para ele, fazer a destruição de 4 bairros. E eu, quando eu fui fazer uma palestra no auditório da União, o pessoal falou, você vai ser o nosso representante. E aí eu fiz 4 anos de luta brava para segurar a Faria Lima. Eu falei, essa Faria Lima não vai sair do jeito que ela está. Porque ela não era assim reta, ela fazia uma curva, passava pela Vila Olímpia, destruía toda a Vila Olímpia, depois se conectava com a Berrini, que eles queriam levar o preço daquela época de terreno da Faria Lima para todos esses bairros. Esse era um grande negócio. Eu falei, não vai acontecer isso. E eu tinha a população toda comigo. Então, quando nós íamos na Assembleia, era muito louco, porque quando falavam, quando eu falava, eu podia falar à vontade, porque enchia as galerias de gente, com umas placas de plástico, e quando eu falava, todo mundo quieto. Quando alguém falava contra o deputado, um vereador, ou um prefeito, não se ouvia nada, né? Então só eu falava, porque ninguém mais conseguia falar. Então era muito, muito louco aquilo, porque era um movimento que no fundo eu representava uma grande população, que ia ter, como teve, seu patrimônio demolido. E naquela época era um negócio muito sério, porque se fazia desapropriação e se levava de 20 a 25 anos para receber. Então você perdia a casa e perdia mesmo. Perdia mesmo. Perdia e morria. Perdia tudo, né? E toda aquela população que era... A Vila Olímpia era toda casas. Não, porque nessa época, depois que começou a desapropriação, os prédios que começaram a serem levantados ali, né? Aquilo também virou um caos de circulação, porque não tinha nem rua para... Não tinha rua. Né? E o projeto era econômico, não era um projeto viário, né? Era de como ligar uma área que valia $5.000 naquela época, uma que vale $200. Então vamos ganhar um dinheirão aí. Foi como a Maluf viu, e os arquitetos que fizeram o projeto também. Aqui é uma manancial. No fim eu segurei a Faria Lima e só liberei quando ela ligou com a outra via. Ela não cortou mais. Não cortou mais por dentro. Tinha uma via que vinha lá, eu falei, ela conectar sim, virado, não vai virar. E mais, ninguém sai se não receber esse dinheiro na mão, dinheiro de mercado. E eles receberam, todos os proprietários receberam dinheiro na mão com preço de mercado. Só assim ela vai passar, senão ela não ia passar. Tinha uma árvore que até lá ficou, que até a Faria Lima, mas não sei se você vem ali perto do prédio, daquele prédio grande que tem, ela vem e faz assim, aquela árvore faz árvore, ninguém sai. Eu ficava na árvore aqui, ninguém vai derrubar essa árvore. No meio, né? No meio. No meio da coisa, eu sei qual que é. É uma árvore grande, que aliás está bonita para burro. Mas aquilo foi mais uma árvore da resistência, a gente chamava, né? Aqui não vai ninguém derrubar, porque isso aqui não passa aqui. Até porque a gente é de uma época que a Avenida Santo Amaro era toda arborizada, né? E hoje, você anda na Santo Amaro, você não vê mais árvore nenhuma, né? Não, era a visão destruidora do urbano, né? Então, essa visão destruidora é uma coisa que teve um monte de trabalhos meus que criticam essa maneira quase destruidora da paisagem, da coisa, não inflacionada. E essa questão, que era muito ligada à ecoeficiência, foi base da minha arquitetura toda. Basicamente, a minha arquitetura que tem de importante essa relação obra-meio ambiente. Eu acho que tentar construir cidades, ou casas, ou prédios que não tenham essa relação é destruir a paisagem. Sim.
é uma visão destruidora, não é uma visão construtiva. Então, São Paulo, o que que é? É um monte de edifícios colados um atrás do outro, sem nenhuma regra Sem conceitual. critério nenhum. É prédio encostado no prédio, apartamento de 15º andar, ou 5º andar para baixo, não tem luz nenhuma, Não tem não nem tem ar, ventilação, nem não tem ar, não tem nada. Não tem nada. Então vários me questionam, eu comprei um apartamento que era luz, agora não tem mais luz. Eu falei, não tem mais luz. E você, que direção tem esse seu apartamento? Que orientação tem esse apartamento? Ele parece que é sul. Eu falei, excelente. Sul em São Paulo, você está perdido. Não tem, Você não tem Mas sul. mofa tudo. Eu falei, vai mofar mesmo. Tem que ser face norte, né? Não, tem norte e nascente, norte e poente, parte do poente. O poente já é muito quente. Mas essas 3 faces são muito boas. Mas que prédio que me desse isso? Eu ia nesses apresentação de projeto, eu ia só para chatear, né? Falando, esse prédio, mas tem apartamento de todo lado. É um prédio maravilhoso, ele aproveita todas as vistas, tudo isso, né? Tudo isso. Falei, e que esses que estão voltados aqui para sul, sudeste, sudoeste? Também, são excelentes apartamentos. E nunca ninguém perguntava isso. Não se falava em direção. Não. Porque eu comprava sem saber. Sim. Depois ia pagar o preço quando estava lá dentro. Ainda mais, quando estava lá dentro, ainda quando tinha espaço. Agora que não tem mais espaço, você vai ver como você vai viver aí dentro. Né? O que não é entender o seu meio. Urbanismo, né? Quer dizer, a arquitetura sem urbanismo. Não tem urbanismo. A arquitetura devoraz, né? Uma arquitetura que quer enfiar prédio até na Zona Leste agora. Mercado imobiliário. Não, né? tem os prédios são enormes na Zona Leste agora. Acho que um dos Mas maiores. A minha zona, que era zona de pobre, agora virou zona de rico. É. Aí o rico para coitado. Os coitados que vão lá não querem sair de lá, porque não sai, é meio bairrista. Bairrista, né? E estão lá se penando também, porque agora é sombra de prédio que atravessa o bairro inteiro, né? Porque agora é prédio assim, não é mais prédio assim, é prédio assim, né? Acho que um dos mais altos na Zona Leste. O mais alto de São Paulo. Então, esse descompasso entre arquitetura, meio ambiente, Brasil, tecnologia, falta de tecnologia, é uma coisa que passei a ser o grande causador de críticas em relação a isso. Não é arquitetura isso é uma construção. Construção ainda burra. Porque se fosse uma construção boa, né? Construção vagabunda. Porque, como eu disse, nós estamos ainda já no século XXI, um quarto de século, ainda estão fazendo obra no meio da rua. Né? Com essa sujeira, com o resto, trazendo um monte de madeira, o resto de madeira todo. Que eu aproveitava, né? Você tem que aproveitar isso. Não só destruir, né? Acabaram com o PIN brasileiro. E essas coisas todas me colocaram numa posição muito difícil, diria. Porque, basicamente, essa área imobiliária não me convoca de jeito nenhum. Né? Bom. Porque você vai Quer ver contra longe. as diretrizes Essa dele. não quer nem saber. Já põe meu nome lá. Não, isso aí não dá. Então, o que acabou sendo? Quer dizer, na realidade, onde precisa tecnologia, que a turma está sentindo, o que significa tecnologia? Né? É na área hospitalar. Isso que eu ia falar. Porque lá, velho, sem tecnologia você não faz hospital hoje. E aí não tem quem faça. E aí estou eu fazendo todos os hospitais do Brasil, né? Basicamente, os principais hospitais todos são meus. Quantos hospitais você já fez? Só para... Mais de 100. Mais de 100. Puxa vida, hein? Novos, assim, marcantes, uns 40, 50. Eu fiz a reforma toda do Einstein agora. Do Einstein, né? Você viu, o Einstein hoje é um outro Einstein. Né? Que eram 5 blocos que não se conversavam. Não se conversavam. Pois é. Verdade. Cada um batia com o Labirinto. outro. Existia um bloco B que ninguém sabia que era, porque Onde tinha o que B, tava, mas não né? sabiam o que era. Onde estava? E aí me chamaram e falaram, olha, vai dar uma reforma lá? Reforma não, precisa dar uma recomposição desse troço. Vocês é o principal hospital do país e nesse nível funcional, terrível. Tudo era errado lá. Né? E um monte de puxadinhos, um monte de... Para resolver problemas técnicos, fazia um monte de casinhas e coisas. Então, era uma lixeira geral. Falei, não, isso Um aqui labirinto, né? Um labirinto. Nós temos que dar uma limpada geral. E fiz isso em 2 anos, retrofit, fiz junto com a Racional.
uma organizada geral, dentro e fora. Ficou maravilhoso. Até a cúpula de entrada agora no hospital é divulgada em tudo quanto é lado, né? Aquela cobertura, Que ficou é tudo em aço, né? É tudo em aço, vidro. E mesmo a passarela que passa do... tudo, é outro nível que nós demos uma arrumada geral, né? E essas coisas todas me colocaram numa posição muito estranha. Estranha, não digo, mas diferente, vai. Que seria a preocupação com o país. E aí vem minhas teses todas. Essa preocupação com o país, que não é uma preocupação de partido, né? Não é uma preocupação de posição política. É uma preocupação de falar, nós temos a maior joia espacial desta terra, que é o Brasil. Sim. É um continente inigualável. E nós não estamos sabendo usar esse continente. Nós estamos destruindo eles de uma maneira devoraz, como está fazendo o agronegócio, e as outras áreas que são terríveis. Nós estamos destruindo tudo isso e não estamos usando esse país. Não estamos usando o que ele tem de grande potencial, que é o seu meio ambiente, meu Deus do céu. Que país tem o nosso clima? Que país tem o nosso sol? Que país tem nossa solo? Que país tem nossas águas? Nossas praias? Nenhum país tem. E nós não estamos sabendo usar isso. Nós fazemos um modelinho de São Paulo, um modelinho de Salvador, um modelinho no Rio Grande do Sul. É um modelinho que a indústria voraz construtiva imobiliária quer fazer, sem nenhum critério de nada, né? E uma tecnologia vagabunda, continua sendo vagabunda. E a gente poderia estar fazendo outras coisas. Aí eu falei, então eu vou ter que ir para uma área que realmente vai precisar unir ciência e arte. Sim. E é a hospitalar. E você está vendo que meus hospitais são outros hospitais. Né? Zanettin, o que mudou muito nos hospitais atualmente, na arquitetura de hospitais da atualidade? O que caracteriza as mudanças? Primeiro, começa já ambientalmente, né? O hospital está inserido... Se é um hospital de porte, por exemplo, eu estou fazendo o hospital da USP, lá em Ribeirão Preto. Eles têm uma área de 216 mil metros quadrados. É uma cidade. Uma cidadezinha. Com uma mata original ainda boa. Uma parte recomposta, uma parte de mata recomposta, e uns vazios que a voraz destruição fez. E eu fiz o hospital agora, ocupando o vazio e mantendo toda a mata. Né? Então, esse tipo de coisa, que é uma coisa que você fala, bom, o hospital é um hospital, um prédio? Não. São 6 blocos que se articulam com o espaço, com a circulação, com os níveis, com os vazios. Os vazios. Então, ficou um conjunto maravilhoso. E agora estão começando a construir lá. Então, essa é a minha preocupação, de realmente entender o lugar, ver esse potencial e agrupar ele na minha arquitetura. E a minha arquitetura tem que ser obediente a isso. Entender isso, entender o seu espaço, o seu lugar. E fazer essa arquitetura com essa qualidade. O senhor acha que essa ideia, de alguma forma, nos cursos, nas universidades, tem alguma receptividade? Como é que o senhor avalia os cursos hoje de arquitetura? Para alguns jovens, talvez. Eu sei, por exemplo, tem alguns que trabalham comigo que vieram lá porque falaram, eu quero ficar no seu escritório, porque não dá para ficar nos outros. Não tem como. Eu preciso trabalhar com consciência e não para riscando besta. E pior é isso, nem risca, eu aperto o botão, não sabe nem o que eu estou fazendo. Pô. Né? É isso mesmo. A arquitetura está sendo abertura de botão. Uma repetição burra, extremamente burra, mesmo padrão para cada classe. Então, se é para classe pequena, você tem que chegar a 28 metros quadrados. O que você faz? Um corredor. O prédio do meu lado é um corredor. Tem entrada, quarto, cozinha, está ali. A cama tem que recolher, porque senão não tem cama. Né? Então, é anti-arquitetura. Né? Tanto espacialmente como localmente, como solução. É solução repetitiva burra. E isso você faz, não dá para mim fazer. Eu faço obras que precisam de arquitetura, em todos os sentidos, de meio ambiente, de estrutura, de sistemas, de instalações, de conversa entre arte e técnica profunda,
porque a minha definição de arquitetura é isso, ali a relação entre arte e técnica, uma visão contemporânea de arquitetura é isso. O que é? Inventar? Não. É fazer com que essa tecnologia, junto com o espaço, junto com a arte, se une e se faz um todo equilibrado e harmônico. Né? Não faz nada servindo a ninguém. Está servindo a esse contexto todo de maneira culturalmente básica. E, basicamente, é o que eu tenho feito. E aí o que acontece? Essas outras áreas nem chamam, porque geralmente falam, esse cara vem aqui, vai fazer uma revolução nos nossos prédios, vai destruir nosso esquema aqui, né? Então deixa ele de lado. Mas o hospital não. O hospital, hoje em dia, boa parte do funcionamento dele é máquina. Sim. E sem máquina ele não funciona. Tecnologia. Né? Tecnologia é básica hoje num hospital. Você não vai fazer uma operação, ninguém faz uma operação riscando assim, né? Não. Hoje é ponto, é articulação, é imagem, é outro tipo de... Robótica. Robótica é outro papo. Isso, esse pessoal todo que se forma não tem a menor condição de fazer. Não tem a menor condição de fazer. Eles não sabem nem sair do teclado. Para começar a entender esse teclado ligado a todo esse contexto cultural, não faz. Então é um inferno, porque não tem mais desenho, não tem mais criação. É repetição burra. Repetição burra. Com alguns estoques que a máquina faz, não precisa você saber, porque montar uma perspectiva na máquina eu monto em um minuto. Assim, com todas as perfeições colocadas do mercado imobiliário, você monta num minuto. É um aperto de botão. Não é isso a arquitetura. Estão fazendo uma anti-arquitetura. Mas tudo bem. Eu acho que cada um faz o que quiser. Eu não faço e não vou fazer. E, portanto, eu fui alijado desse mercado. E não me incomodo disso, não, porque não me falta trabalho, no seu trabalho mais claro. E os hospitais que eu tenho feito são marcas disso. Né? Agora, me conta uma coisa, como é que esses jovens que entram para o mercado, né, que querem se tornar profissionais de arquitetura e entrar para essa área específica hospitalar, isso não tem um curso voltado ou segmentado para ele, a não ser que ele venha fazer um estágio... Tem um curso agora de estágio, que é um curso que até eu ajudei a construir no Einstein, curso de pós-graduação, sobre a área hospitalar, que está ajudando um pouco, porque se o pessoal vem desassistido, pelo menos quando faz esse curso, já tem uma série de informações. Até a diretora do curso foi uma aluna minha. E eu ajudei muito ela a montar esse curso. Mas é arquitetura na saúde? Arquitetura na saúde. Curso de arquitetura hospitalar. Onde se coloca as questões com mais densidade, né? Com mais clareza. E esse curso está sendo mas é um curso limitado, né? 30, 40, 50 pessoas, né? De forma pouco, né? Não é o que faz a universidade, não é o que faz o contexto todo, que não forma. Se não forma numa FAO, por exemplo, que foi uma escola excelente sempre, hoje é mais uma escola, não forma nas outras escolas todas, não vai formar nessas centenas de escolas que tem para esse Brasil, que não tem a menor condição de informar nada. Nem o técnico e nem o cultural. Né? Nada. Então, o que ele sai, você aprende um cursinho para apertar botão. Aí é o que está fazendo. Você vai nesse escritório, tem um monte de moleque lá. Que é rápido, né? Você faz essa solução, você faz uma solução desse num dia. Inteligência artificial ajudando. Com uma clareza, ela monta as coisas que o cérebro não monta. O cérebro não consegue montar. E ela monta. Ela monta uma repetição natural dela, né? Padrão, né? Padrão. Então é uma profusão de interiores e exteriores iguais aí que você estende para o Brasil inteiro. E a criatividade? Não, você tem uma obra em São Paulo, que é uma obra no Rio Grande do Sul, é uma obra no Amazonas, é uma obra... em todo lugar é a mesma obra, né? Não tem identificação com o lugar, identificação com o espaço, identificação com o clima, nada disso, não interessa essas coisas. Ela é feita aqui, a mesma vai ser feita lá. Feita lá. Igualzinha, sem nenhuma diferença. E mais, feita pelo botãozinho. Quer dizer, o pessoal ainda nem treina mais a mão, que é uma coisa importante, né? Você soltar a mão um pouco, que o pintor, o escultor faz, né? Trabalha com a mão e a mão cria.
Nem isso, é apertando um botãozinho. Mas hoje, Aí anda pro céu, né? hoje o pessoal já reclama das pessoas que não sabem mais escrever. Porque usam teclado. Perdeu a mão. Perdeu... A mão é uma extensão, um né? pensamento de conceitual e de criador muito grande. Claro. Tudo se faz com a mão, né? É. O cérebro ajuda, mas é a mão que produz. Essa mão não existe mais. E agora? E agora é a repetição. Então nós estamos nos 25 anos desse século, repetindo as mesmas coisas Mesmos dos erros. 50 últimos anos do século passado, igualzinho. O que se evoluiu esporadicamente. Houve uma evolução setorial, se defendeu na universidade e fora dela a arquitetura moderna como sendo de concreto aparente, que é uma inverdade, porque nem é brasileira, Brutalista, né? ela é brutalista e é de fora, ela veio assim, importada pelo Le Corbusier, e nós engolimos, e começou uma arte brasileira, não tem nada de brasileiro. Aí surgiram os mestres do concreto. Mas seus contemporâneos. Sim, Foram seus contemporâneos, né, doutor? que estão falados aí e tal. Mas tudo bem, eu acho que tem o seu mundo aí. Mas não defender isso como brasileiro, essa arquitetura, ela não distingue lugar. Então você faz uma obra em Salvador, absolutamente igual que você faz aqui no Jardim Paulista. Ou no Rio Grande do Sul. Ou no Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma diferença. Quer dizer, o lugar, o espaço, a ambiência, a cultura do lugar, não interessa isso. E isso é uma preocupação que o arquiteto tem que ter, né? Pô, É básico, né? fundamental, né? Você usar a mão de obra, você usar a produção, mesmo industrializada, usar ela bem, né? Quando você vai fazer industrialmente, eu não faço mais nada na obra. A obra é um lugar ruim de produzir. Não é lugar de produção, obra. Obra você faz nas indústrias, Sim. nos sistemas todos. E aí você monta. É isso que eu falo para o pessoal do hospital. Mas vamos montar? Montar. Então, quando você monta um monstro daquele de 100 metros, como eu montei em Salvador, em 18 meses levava 4 anos. Eu, 18 meses, montei ele sem perturbar nada da vizinhança, nada disso. Mas eu recebi um monte de recados de moradores. Olha, foi excelente, não teve nenhuma sujeira, nada. Não teve problema, né? É isso mesmo. Quando eu fiz a escola americana aqui, o Grade School, que eu reconstruí toda a garagem em cima, todo o parque regional da região. Hoje tem uma escola que é um parque com um monte de prédios em volta. A do Morumbi? É. Da do Morumbi, graduada? É. Pô, mas... E mais, tirei os carros da rua que atrapalhavam o trânsito e pus lá embaixo, né? Carro para mim é para enfiar lá embaixo. E agora está na lateral, não é isso? Entra pela rua lateral, não entra mais pela avenida, que dava um bode desgraçado. Que quando parava os carros para pegar aluno, parava no circuito do ônibus. Então era um inferno, né? Eu tirei tudo isso, enfiei do outro lado, enfiei por baixo, e em cima fizemos todos os campos. Como que você enxerga o futuro da arquitetura? Eu acho isso, que se não houver uma autocrítica muito forte e a gente não conseguir dessa malha, que não é uma malha só para arquitetura, é uma malha estrutural do país, né? Tem um livro que vai sair meu agora que comenta muito isso, né? Que é uma crítica a esse contexto destruidor, né? Sim. Não um contexto que constrói, um contexto que destrói. Esse contexto destruidor de paisagem, de lugar, de espaço, de tudo isso, eu acho que é uma coisa que ou a gente desperta para isso e começa a reconstruir um século que não é um século novo, de novo ele não tem nada, ele é uma repetição acelerada do século passado, né? Se a gente não reconstruir isso num outro contexto, nós vamos ter cidades terríveis. Aliás, já estamos tendo, né? Volume de automóveis em São Paulo, é um negócio maluco. Porque hoje se discute muito essa questão de cidades sustentáveis, né? Mas... pouco se... Mas sustentável você vai contra todo um sistema, né? Sim.
Se fazer ela sustentável, você vai contra vários sistemas, subsistemas. Né? E isso é meio sério, né? Hoje é sério. Então, são questões que... você fala, bom, você é um arquiteto crítico? Não, não é arquiteto, é um arquiteto que estudou muito, que entendeu a sua realidade de país subdesenvolvido, dependente, como nós somos, de produção equivocada, produção de agronegócio equivocada para exportação, onde nós temos necessidade de alimentar 250 mil pessoas, né? Ficamos exportando soja para o exterior, tudo errado. Uma outra indústria que destrói tudo, como no Vale, por exemplo, que eu fiz uma crítica violenta do Vale, quase fui preso. Porque o Vale é um ente destruidor há 50 anos. Sim. Escavando, pondo detritos e dando desastres como deu. Como deu lá em Mariana e Brumadinho. Essa e tem mais, como essa, tem mais 19 daquelas. Só em Minas. Eles sobem os buracos põe na estrada de ferro e manda portão e exportação. Japão inteiro é feito por nosso aço aqui. Né? Então, isso é produzir, isso é dilapidar. Sim. Hoje, Minas é dilapidado, Minas só tem buraco. Quando der pane lá naqueles 18 buracos, vai ser muito séria, vai se repetir muito. Tragédia. Tragédias desse tipo, tragédias de 100 metros, 150 quilômetros de destruição. O rio inteiro, até Bahia, está acabado. A população ribeirinha que vivia desse rio não vive mais porque não tem mais nada. Porque aquele aço que sobra, aquele dejeto que sobra, é destruidor de tudo. Destruidor tudo. Então isso é evolução? Isso é uma involução. Perfeito. Então o que a arquitetura é fazer? Essa arquitetura? Não. Eu acho que nós temos que lutar juntamente com a sabedoria do país, e tem órgãos com sabedoria. Eu, por exemplo, trabalhei junto com o Instituto Agronômico de Campinas, é um pessoal de excelente nível. Nós temos um plano econômico plano urbanístico de Campinas, junto com a universidade. Bom, a gente teve uma aula de agronegócio, uma aula de como produzir sem destruir. Sem destruir. Como produzir, fazer com que se dê alimento para todo mundo, barato, de uma forma extremamente barata e lógica. Então eles têm estilo disso feito. Então é pegar esses institutos que são sérios e retomar essas decisões. E começar a induzir países isso. Mas você fala, bom, e como fazer isso? Bom, com a classe política que nós temos, não dá. Aí que está o grande problema, porque a classe política nossa não é ruim, é podre. Mas se é só ruim, seria até... Não, ela é podre, ela é destruidora. Então, não dá. Para repensar isso, é repensar um país. Repensar um país. Que legado fica do Zanettini? Da história. Colocar isso publicamente, eu não tenho nenhum receio de colocar. Onde eu for, eu coloco com enorme liberdade, que não estou inventando nada, estou tentando culturalmente colocar bases para o meu trabalho. Correto. E para as outras profissões também, a mesma coisa. Se outras profissões fazem isso, ótimo. Você baseia na cultura, no conhecimento e produz. Agora, fazer burramente, não. Fazer de maneira destruidora, não. Isso, eu não participo disso. Agora, eu acho que entender isso significa pensar um outro país. Que não é só na arquitetura, é pensar um outro país. Um outro país. Que não é com essa classe política. Também. Ignorante e comprometida. E como é que faz? Não? Aí vem a direita, vem a esquerda, vem o centro, é tudo a mesma droga, né? Que lado eu vou politicamente? Não vai para nenhum lado. Não tem para onde ir. Não se mexe. Não se mexe. Não tem para onde ir. Então nós não temos classe política. Não tendo classe política, você não tem uma política sustentável no país. Claro. Que é isso que falta. Uma ação sustentável nesse país.
que tenha continuidade das coisas, que tenha crescimento da coisa, que tenha superação dos entraves e dos desencontros, das falsas verdades que se dá, né? Culturalmente falando. A partir daí a gente vai poder realmente fazer. Eu não vejo isso acontecer nas universidades, não vejo isso acontecer na produção, nas entidades, nada disso. A procura é sempre o seu imediato. Como eu vou resolver o meu imediato? Aquilo que está mais à flor, né? E isso impacta para as novas gerações, cada vez mais. As gerações vão sendo o quê? Subserviente a isso tudo. Então eu fico com pena de ver essa molecada sendo formada nas escolas de engenharia, arquitetura, em todas as escolas, para apertar botão. Sim. Sem saber o que está fazendo. Faz repetição dura, rápida. Faz rápido porque nós estamos investindo. Mais rápido, melhor. Muito mais rápido, melhor. Não pensa muito, não. Então, que crítica que a gente pode fazer? Que crítica fazer isso é recompor culturalmente o país, em todos os aspectos. Isso é difícil? Não é difícil. Eu pegaria alguns institutos, como esse, por exemplo, Econômico de Campinas, uma parte da UNB, uma parte de alguns setores que tem gente de cabeça, e começar a definir um novo país, que une todas essas questões ambientais, locais, culturais, históricas, de tradicionalidade, de tradição. Tudo que foi para o ar vai para o espaço. Vai para o espaço tudo isso. Né? Ninguém mais liga para a tradição, para lugar, para nada. História. Para a história. Então faz os caras lerem história um pouquinho, meu Deus do céu. Lê um pouquinho, vê como foi a evolução da mente humana, como ela evoluiu. Hoje, se nós chegamos a esse potencial criador, que ajuda, que acelera, mas tem muita gente atrás que penou para chegar até aí, né? Sim. E hoje não tem mais essa gente. E tem os reprodutores. O país só tem reprodutor. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria de te perguntar o que é arquitetura? Num resumo de tudo que a gente conversou hoje. Tem uma definição muito boa minha. Arquitetura é o resultado físico e espacial do encontro equilibrado entre o mundo racional e o mundo sensível. Perfeito. Clementino, obrigado. Sensibilidade. Muito obrigado pela participação. É uma honra tê-lo aqui com a gente no programa. A gente já vem há algum tempo, né, Naga, tentando trazer para cá e ter essa aula que nós tivemos hoje aqui com você. Que foi uma palestra, não foi uma entrevista. É um imenso prazer. Não, a gente tem muita oportunidade, eu tenho tentado colocar, eu não me esquivo de fazê-la e faço com a total liberdade que tenho, crítica, não tenho o menor problema com nada. E não, essa atividade de 70 anos corridas, né, enfrentando todas as contradições, né? Porque as contradições estão sempre presentes. Você fala, bom, vamos fazer meu projeto, mas só tem contradição, como é que eu vou fazer esse projeto? Então aí começa a construir coisa por coisa, né? Vai vendo, né? E aí você consegue, aí você faz tudo isso e dá um passinho. Não resolveu tudo, mas deu um passinho. Para chegar nesse passinho, ó, tem que desviar de bala. Tem que desviar de bala. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Guma. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no link aqui abaixo para acompanhar as novidades e os próximos programas. Obrigado. Até o próximo. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.